vocês e nós começaremos a nossa revisão de matemática para o Colégio Militar. Então, gurizada, importante, alguns detalhes aqui, não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, se não der a gente deixa para o próximo sábado, mas a minha ideia é tentar falar o máximo possível hoje de questões que podem cair. Como esse ano é uma novidade, né? Todas as escolas militares do Brasil irão ter uma sequência de 12 questões de matemática. Não está apresentando. 12, não, ainda não, 12 questões de português e a redação, né, galera? Então, hoje nós vamos começar com matemática, probabilidade muito grande de algumas questões aqui aparecerem. Então, vou lá, primeira coisa, vou compartilhar a minha tela com vocês. Tá aparecendo aí, gente? Vocês me digam sim ou não? Aqui começou. Sim. Sim, sim, beleza. Então vamos lá, né, gurizada? Ó, revisão, tá, gurizada? A nossa revisão aí, primeira coisa, e não menos importante, mas eu digo que sempre cai algo relacionado com isso daqui, é a parte dos números naturais. Números naturais são aqueles que nós temos do zero em diante. Deixa eu pegar minha canetinha. Então, do zero em diante, 0, 1, 2, 3, 4, 5, em diante para o infinito, né? Então, os números naturais são os números do zero em diante. Vamos tomar cuidado nessa primeira dica que eu vou chamar a atenção aqui. Cuidado! Número e algarismos, tá? São coisas diferentes. Então, a primeira coisa que nós temos que ver é que número e algarismos são coisas diferentes. Como assim número e algarismo são coisas diferentes, Tolfo? Se eu pegar o número 435, esse é um número. O número que eu tenho aqui é 435. E quais são os algarismos que eu tenho aqui? Eu tenho o algarismo 4, eu tenho o algarismo 3, aliás, vou botar o algarismo 5 e o algarismo 3. Então, algarismos são os números que complementam um número. Ah, ficou meio esquisito, né? Então, número, gente, é algo inteiro, eu pego algo inteiro. Algarismos são as partes dos números. Por exemplo, aqui de novo, eu tenho o número 435 e compõe-se dos algarismos 4, 3 e 5. Então, tomem sempre cuidado com essas dicas, não diria dicas, seria o pega-ratão, né? Então, algarismo e número são coisas diferentes. Só o símbolo de diferente aqui é o igual cortado, né, gente? Alguém escreveu alguma coisa aí? Vamos ver. Ai, ai, ai. Olha a boca suja, né? Gente, então aqui, ó, número 348 é escrito com os algarismos. Então, número 348 é escrito com os números 3, aliás, com os algarismos 3, 4 e 8. Espero que isso daí tenha ficado bem forte com vocês aí. Ali no número 5. Oi? Ali no, tu fez 435? Sim, mas isso daqui é outro exemplo, tá? Aqui, ó, não é só para o número Oi, 435. Oi, Rafa, tudo bem? É para imprimir isso? Não precisa imprimir nada, eu estou gravando, fica tranquila, tá? Tá, mas eu não entendi que tem que pegar uma folha e escrever as respostas? Não tem resposta nenhuma, é só ir acompanhando, tá, meu anjo? Ah, tá, só ler? Então, isso. Aí a gente vai lendo, eu vou explicando, eu vou atualizando vocês, vou dando dicas, tá? Então, a primeira dica que eu dei aqui, que número é diferente de algarismo. Mas, Enzo, não é só para esse número, pode ser para qualquer número. Me diz um número aí, qualquer um de vocês, me diz um número. 5. 5 tá, mas um número maior, um número maior. 439.217. 232. 235. Então. Vamos pegar isso aqui, 235.
O 235 é um número, ok? Esse é o meu número, 235. E ele é composto do algarismo 2, do algarismo 13 e do algarismo 5. É isso que eu quero dizer. Número e algarismo são coisas diferentes. Agora vamos para a segunda parte aqui, sucessor, antecessor. Eu sei que isso daí vocês sabem. Eu sei o que é um sucessor, eu sei o que é um antecessor, mas a gente, na hora da prova, pode cair no nervosismo, e o nervosismo faz com que a gente esqueça. Então, sucessor é o número que vem, aliás, o sucessor é o número que vem depois, e antecessor é o número que vem antes. Então, o sucessor de 10 é 11, né? O antecessor de 10 é 9. Então, vamos pensar aqui, eu tenho o número 10, antes, antecessor, 9. Sucessor, que vem depois, sucede, 11. Então, tomem cuidado. E se eu quero o sucessor par, o sucessor ímpar, tomem cuidado, tá? O consecutivo, pode vir com esse nome também, ó, consecutivo par, consecutivo ímpar. Gente, tomem cuidado. Qual é o consecutivo par de 10? 12, depois 14, depois 16, depois 18 e assim por infinito. Quais são os consecutivos ímpares de 10? 10, ali o próximo é 11. Aí qual que é o próximo ímpar? 13, 15, 17. Bom, isso daí não tem erro, acho que vocês não vão errar isso daqui, tá, gente? É um negócio bem simples. O mesmo vale para antecessores, tá, gente? Antecessor, olha aqui o antecessor, deixa eu fazer em verde aqui, verde. Antecessor par do 10, qual que é, gente? Antecessor par do 10. 8. 8, muito bem. E o antecessor par de 8? 12. 4. Não, 10. Antecessor é 6. 6, isso. E antecessor par de 6? 4. 4. E assim por diante, tá? E o antecessor ímpar de 11? 9. 9. E o ímpar de 9? 7. 7. E assim por diante, tá, galera? Bem simples isso daí, bem tranquilo. Uma coisa que tem caído muitos últimos anos, e eu quero que vocês prestem muita atenção, é nisso daqui. Quando a gente fala em classes, ok? Quando a gente fala em ordens, ok? Ok, gente. Então, as classes e as ordens. Gurizada, primeira coisa que eu quero que vocês não esqueçam. Classe e ordem são coisas muito diferentes. Se eu pegar, por exemplo, falar sexta ordem, tá? Sexta ordem. Eu estou falando de centenas de milhar. Então, vocês têm que tomar cuidado que ordem estão dentro das classes. A cada três ordens, eu tenho uma classe. A primeira classe, que é a que a gente mais usa, é a classe das unidades simples, né? Que é a unidade, dezena e centena. Depois, as outras próximas três ordens, nós temos unidade de milhar, as dezenas de milhar e centena de milhar, que são as classes dos milhares. Depois, as próximas três ordens é unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão, que são a classe dos milhões. E essa daqui, ela tem caído ultimamente, os últimos 2 anos, 3 anos, minto, tem sempre uma questãozinha relacionada com bilhão. Então, é a nossa nova classe que tem caído. É a quarta classe, tá, gente? Tem caído muito, que daí não é nada mais, nada menos do que unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão, tá? Na hora da prova, se tu quiser colocar lá primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira, 12ª ordem, colocar lá a unidade de milhar, bem como tá aqui, não tem problema, pode fazer. Feio não é fazer essas coisinhas, feio é errar. E isso é o que eu não quero que vocês façam, errar. Gurizada, vamos então continuar aqui, vamos ver o que eu escrevi isso aqui. Vamos lá, deixa eu pegar o meu lápis.
Meu lápis, vamos lá. Vermelhinho de preferência. Os algarismos que utilizamos para escrever os números têm sempre um valor absoluto e um valor relativo, também chamado de valor posicional. Vamos lembrar que relativo e posicional é a mesma coisa. Cruzada, o que é valor absoluto, o que é valor relativo? Se eu pegar um número, vou pegar um número maiorzinho aqui, ó, 73.429. Gurizada, valor absoluto ou valor posicional é o próprio número. Esse aqui, o valor absoluto dele é 9. Aí que está entrando mais gente aqui. O valor absoluto desse número é 9. Desse aqui é 2. Daquele outro ali é, do próximo, qual que é, gente? Esse aqui é 4. O próximo valor absoluto do lado do 4 ali é o 3. E o valor absoluto do 7 ali é 7. Então, valor absoluto é o próprio número. Agora, valor posicional ou valor relativo, aí é diferente. Aí é diferente, eu preciso ver onde que ele está no meu número. Então, o valor relativo do 9 é o mesmo, porque ele está na unidade, na casa das unidades. Agora, o valor relativo do 2 aqui, o que é, gente? O que é? Qual que é o valor relativo do 2 aí? Alguém pode me falar? 20. 20, muito bem. Então, tomem cuidado que o valor relativo depende de onde ele está no teu número. O 2 ali está na casa das dezenas, por isso que é 20. O 4 ali é 400. O 3 é 3.000. E o 7 é o meu 70.000. Então, tomem cuidado, gurizada, com essa parte aí, que é uma partezinha que é fácil, mas a maioria dos alunos não dá bola. E aí tu erra. Se tu errar por uma questão boba, provavelmente é por causa do nervosismo. E é isso que eu não quero, chegar no dia da prova e tu errar uma questão fácil dessa por nervosismo, por bobeira. Por isso que a gente olha agora para te não ficar nervoso no dia da prova. Então, vamos lá. Acho que ali já explico, né? Isso aqui tudo é o que eu falei já. Aqui também. Vamos lá, gurizada, propriedade aqui, ó. Tem as partes das propriedades. Isso cai, Tolfo? Olha, não tem caído. Mas a chance de cair aumenta quando não cai. E agora eu quero falar para vocês as propriedades. Eu coloquei 3 aqui na adição e eu coloquei 3 também na multiplicação, que são as propriedades que podem cair, e eu coloquei só 3, e aqui na multiplicação tem mais um. Vamos lembrar aqui, ó, propriedade comutativa na adição, propriedade associativa na multiplicação. Então, nós temos propriedade comutativa da adição, propriedade associativa da adição, propriedade de elemento neutro da adição. E se vocês notarem, eu também tenho comutativa na multiplicação, eu também tenho associativa na multiplicação, e eu também tenho de elemento neutro da multiplicação. E eu digo para vocês que a comutativa e a associativa, elas são iguais. Só o que difere é que na adição nós vamos ter o sinal de mais e na multiplicação o sinal de vezes. E aqui no elemento neutro também nós temos um detalhezinho importante para cada um, tá? Vamos lá, então, deixa eu começar já a falar aqui na comutativa da adição. Comutativa quer dizer que se eu somar 4 mais 2, se eu somar 4 mais 2, eu inverter a ordem, 2 mais 4, é igual, então é comum. E a mesma coisa na multiplicação, se eu fizer 4 vezes 3, é igual a 3 vezes 4. Então, a comutativa é isso. Se eu trocar de ordem, o resultado vai ser o mesmo. A associativa, gente, ela vai fazer uma associação com parênteses. Olha aqui parênteses, olha aqui parênteses. Se vocês analisar, o que acontece? Quando tiver só soma e eu pegar e botar parênteses nos 2 primeiros, é a mesma coisa que eu botar parênteses nos 2 últimos. Se vocês analisarem aqui na soma, eu tenho 2, 3 e 4. E aqui no outro lado, 2, 3 e 4. Se eu fizer 2 mais 3 dá 5, mais 4 dá 9. Então, aqui na ordem, se eu inverter, eu fizer
3 mais 4, que dá 7, mais 2, também vai dar 9. Então, a associativa diz que, se tu colocar parênteses nos dois primeiros e somar o terceiro, é a mesma coisa que tu somar os dois últimos e depois somar o primeiro. E isso também acontece aqui embaixo, gente, ó, na associativa da multiplicação. Por que que é a mesma coisa? Porque aqui também, ó, se eu botar parênteses nos dois primeiros e multiplicar pelo último, vai dar o mesmo resultado se eu colocar parênteses nos dois últimos e multiplicar pelo primeiro. 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 4 é 24. É a mesma coisa que eu fiz aqui. 3 vezes 4 é 12, e 12 vezes 2 é 24. Então, aqui, ó, resumindo, tá? Propriedade comutativa é só trocar de ordem, ó, nas duas. Troca de ordem. Associativa, eu troco parênteses de lugar, mas vai dar o mesmo resultado. E aqui na multiplicação também. E o elemento neutro, aí nós temos uma pequena diferença, tá, gente? Uma pequena diferença. O elemento neutro da adição é quando tu soma algo com zero. Se tu somar com o zero, gente, o zero, tá? Se tu somar algo com zero, vai dar o mesmo resultado. Então, se tu somar algo com zero, você chama elemento neutro da adição. Agora, a multiplicação não é o zero. A gente vai trabalhar com a multiplicação por 1. Quando tu multiplicar qualquer número por 1, você chama propriedade do elemento neutro da multiplicação. Então, gurizada, aí nós temos semelhanças e uma pequena diferença nessa partezinha das propriedades. Mas aqui na multiplicação, nós temos uma em especial que caiu há muito tempo atrás, uma questão relacionada com isso. E esse ano pode ser que caia, que se chama a propriedade distributiva. Para quem não sabe, a propriedade distributiva é quando eu vou ter uma multiplicação com alguma coisa entre parênteses, com mais ou o sinal de menos. Pode ser mais ou pode ser menos aqui no meio. Então, se eu pegar, eu vou inventar aqui qualquer número, tá? Peguei o número 3 aqui, vou botar o 2 e vou botar o 1 aqui, tá, gente? Como é que ficaria essa propriedade distributiva? Eu vou fazer o seguinte, tu relaciona esse com esse, 3 vezes 2, e depois tu relaciona esse com esse, 3 vezes 1. Vejam bem, eu peguei o primeiro e multipliquei pelo primeiro, tá aqui. Depois eu peguei o primeiro e multipliquei pelo segundo, tá aqui. E agora aqui no meio, o sinal que vai aqui no meio é o mesmo que está dentro do parênteses, aqui iria o menos. Ou seja, se tu pegar uma alternativa lá que queira saber a distributiva, esse sinal que está aqui é o mesmo que tem que estar no meio da multiplicação. Tá, gurizada? Vocês entenderam essa parte? Espero que sim. Isso daí é só revisão, né? Estamos só revisando. Vamos lembrar também os nomezinhos. Olha, aqui saiu fora da ordem aqui, mas agora eu arrumo aqui agora com vocês, ó. Vamos colocar o pretinho. Gente, numa subtração, os nomes, né? Minuendo e subtraindo. Minuendo é o de cima, subtraindo é o de baixo, e o resultado é resto ou diferença. Vou fazer uma pequena subtração aqui. 10 menos 3 igual a 7. Onde o 10 é o minuendo, o 3 é o subtraindo, e o 7 é resto ou diferença. Na multiplicação, se eu pegar assim, ó, 3 vezes 4, vou ter 12 como resposta. 4 é o meu multiplicando, que eu também posso chamar de primeiro fator. O 3 é o meu multiplicador, que eu chamo de segundo fator. E o 12 é o meu resultado, que eu chamo de produto. Gurizada, isso daí é fácil, bem tranquilo, acho que todo mundo lembra. Agora, a divisão, sim, a divisão que nós temos que ter alguns detalhezinhos aqui. Tá? Nós temos alguns nomes aí que nós devemos saber. Aqui se chama quociente, vou tentar escrever cursiva. Quociente, meu Deus, que letra horrível, né? Divisor. Opa, errei, desculpa. Deleta o que eu disse. Vamos lá, de novo.
dividendo, divisor. O professor Tolfo não tomou café hoje, esqueceu. Quociente, aqui é o lugar do quociente, tá? Quociente. E às vezes sobra resto. Resto. E nós temos que Que ter. também pode ser chamado de diferença, né? Não, não, não. Diferença não. Diferença é lá na subtração, filho. É só resto. Tá? Resto. Nós temos que fazer uma associação do resto com o divisor. Porque podem ter questões que falam assim, ó. O maior resto possível. Ele vai te dar alguns números, vai querer que tu descubra o dividendo ou o quociente, e ele te dá o divisor e diz que o resto é o maior possível. Por exemplo, se o meu divisor de uma conta, tá, for 96, peguei uma coisa aí, dividi por 96, deu outra coisa. E o exercício lá diz que eu tenho o maior resto possível. Qual é o maior resto possível nessa conta aí, gurizada? 95. 95. O maior resto possível é sempre um número menor do que o nosso divisor. Vamos fazer algo diferente. Olha aqui, ó, vou só apagar esse número 6 aqui, ó. Qual é o meu maior resto possível agora? 8. 8. Sempre um número menor do que o divisor é o nosso resto, tá? Então, esse. E qual é o menor resto possível? O menor resto possível? 0. Zero, exatamente. O menor resto possível é o zero, né? Não pode ser menor do que zero. Gurizada, potência. Ah, Tolfo, isso daí vai cair. Olha, esse ano eu estou desconfiando de tudo porque está um ano louco. Um ano louco do início até agora, está tudo louco. Prova nova, pandemia, coisas que a gente não consegue explicar. Então, gurizada, eu digo para vocês que pode cair uma questão de potência. O que é potência? Potência é um número que vai dizer quantas vezes uma base vai ser multiplicada. Como assim? Se eu botar 2 ao cubo, quer dizer que isso daqui é 2 vezes 2 vezes 2. Quer dizer que esse 2 aqui, ele é multiplicado 3 vezes entre ele. Então, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, gurizada, potência, vocês têm que tomar cuidado, porque a potência quer dizer quantas vezes esse número que a gente chama de base vai ser multiplicado. Alguém fecha o áudio aí, está com o áudio aberto. 2 na 5. Olha como ficaria. Quer dizer que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, olha quantas vezes eu multipliquei o 2. Uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Porque a minha potência está dizendo que ele se multiplica 5 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, 2 na 5 seria 32. Então, a potência, ela não é nada mais, nada menos, o indicativo de quantas vezes esse número vai se multiplicar ele mesmo. Então, tomem cuidado com essa questãozinha de potência. Eu vou fazer uma mais complicadinha aqui, ó. Vou botar aqui em cima com vermelhinho. 3 na 4, eu vou esperar que vocês me digam quanto que dá. É 3 vezes 3 81. vezes 3 vezes 3. Muito bem, acho que foi o Anthony, né? Dá 81. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Parabéns, é isso aí mesmo. Tem mais um detalhezinho, tá? A potência, quando ela for na base 1, quer dizer que é o próprio número. Então, 3 na 1 é 3. 2 na 1 é 2. 5 na 1 é 5. Tá? E tem mais um detalhe que eu quero falar para vocês, quando a potência for zero. Quando a potência for zero, gente, tomem cuidado, porque daí o número não importa a base. Qualquer base. Vou botar 1003 na potência zero. O resultado é sempre
1. Sempre 1. Quando tiver potência 0, o resultado é 1. Sempre, não importa a base. Se for 0 na potência, o resultado é 1. Ah, se for 10 na 0, Tolfo, é 1. Boa! Mas e se for 9 na 0? É 1. Ah, não acredito. E 2 na 0? 2 na 0 é 1. Ah, não, não. E 13, 13, que é o número do azar. 13 na 0 é 1 também. E assim por diante, sempre, sempre e sempre. Tá, Que gurizada? porcaria. Oi? Que porcaria. É, mas é sempre assim, tá? Potência 0, resultado é 1. Potência 1 é a própria base. E quando tiver... Nem quando for 1 milhão na zero vai ser 1 milhão. É, um quadrilhão na potência 0. É 1. É o que eu vou te dar em dinheiro no final do concurso. Te dar um quadrilhão de reais na potência 0. Vou te dar uma moedinha de R$1. Então, gurizada, qualquer coisa na potência 0, o resultado é 1. Agora vamos entrar aqui na partezinha de geometria. Vamos ver se eu acerto qual é o primeiro aqui. Acho que é esse aqui. Vamos lá, vamos ver se vai dar. Vocês estão vendo aí PowerPoints? Então, tá aparecendo? Vamos esperar aí. Tá carregando, então tá bom, você está apresentando. Os sólidos geométricos. É, isso mesmo, vamos lá. Sólido geométrico, assim, gurizada, tá muito na moda da prova, tá? A provinha, ela tem caído, assim, bastante questões relacionadas, pelo menos uma questão relacionada com sólido geométrico. Então, nós vamos ver uma questão que vai cair aqui, tá? Então, sólidos geométricos, né? Os sólidos geométricos, olha lá que coisa mais linda, os efeitos, né? Então, aqui nós vamos ter um sólido geométrico, 2 sólidos geométricos, 3 sólidos geométricos que vai formar uma figura, né, tridimensional. Que eu tenho mais um, vem mais formado de outras partes, aqui outro forma outras partes, e o nosso círculo, né? Nós temos prismas também, né? Tá aí tudo que pode acontecer. Gurizada, então um sólido geométrico é composto por, tá? Olha lá, ele pode ser composto por losango, tá? Paralelogramos, quadrados, losangos, várias formas que vai formar um outro composto geométrico. Então, nós temos aqui as faces. O que são as faces, tá, gente? Faces são os lados. Cada lado de uma figura se chama face. Então, um cubo, como estamos vendo aí, nós temos quantas faces? Nós temos a vermelha aqui em cima, aliás, azul em cima, a vermelha do lado, uma cor de rosa, sei lá, flamingo, na frente. Só aí nós temos 3 faces. Mas se for analisar, tem uma lá atrás, tem uma na esquerda e tem uma embaixo. Então, quantas faces tem um cubo? 6 faces. Nós temos 6 faces. E agora eu vou falar de vértice. Tolfo, o que é vértice? Vértice é onde a gente vai encontrar as linhas. Como assim? Olha aqui, ó. Olha lá onde está o ponto amarelo. Eu encontro a linha de baixo, encontro a linha da esquerda e a linha de trás. Então, quantos vértices eu tenho num cubo? Num cubo eu tenho 8 vértices, ó. Olha aqui, ó. Todas as pontas são vértices. Todas essas pontas são vértices. O que mais, ó? Então, aí são os vértices. O que mais que eu tenho? As arestas. O que são arestas? Arestas é o que vai entrar em rosa aí, ó. É cada linha. É como se fosse o esqueleto da minha figura geométrica. Se eu for analisar um cubo, tem quantas arestas? Eu tenho 12 arestas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Então, tomem cuidado, face são os lados, vértice é o encontro das retas, os encontros das arestas, e as arestas são só os risquinhos. Tá, gurizada? Isso daí bem tranquilo. Vamos lá, que nós temos um cubo, então, né? Ó, olá, eu sou o cubo.
Quantas faces, vértices e arestas tenho eu? Faces temos 6, vértices nós temos 8 e arestas nós temos 12. Em seguida eu vou mostrar para vocês como é que calcula isso daí, tá? 6 faces, 8 vértices, 12 arestas. Beleza? Tá aí, o que mais que nós temos agora? O próximo aqui é um prisma de base quadrangular, né? E eu, quem sou, sabendo as minhas bases são quadradas. É um prisma de base quadrangular. Ah, Tolfo, eu posso ter um triângulo? Pode ser um prisma de base triangular. Pena eu não ter trazido aqui para vocês os que eu tenho lá no curso. Mas vamos lá. Mas há quem me chame de paralelepípedo também, paralelepípedo quadrangular também pode ser chamado. Quantas bases eu tenho? Tenho 2 bases, né? Tem a base de baixo e de cima. Tá, vamos lá, o que mais que diz aqui? Olha lá, ó. Quantas faces, vértices e arestas tenho eu? Então, tem 6 faces, né, gente? Embaixo e em cima e os 4 lados. Então, são 6 lados, né? 8 vértices, nós temos lá os 4 pontos de cima e os 4 pontos de baixo. E nós temos 12 arestas, que são as linhas. For analisar aqui, nós temos 4 que sobem e nós temos mais 4 em cima e 4 embaixo, são 12 arestas, tá? Aí vamos ver a próxima figura aqui. E o que eu falei para vocês, ó. O prisma de base triangular, né? Olá, eu sou o prisma triangular. Quantas faces, vértices e arestas tenho eu? 5 faces, né, gente? Uma em cima e embaixo, mais 3 do lado, né? Então, nós temos 3 aí do lado, e mais uma, 2, uma em cima e uma embaixo. São 5 faces. O que mais que nós temos? Temos 6 vértices, né? Nós temos 6 pontas, ó. Se for analisar, temos 3 em cima e 3 embaixo. Então, são 6 vértices. E arestas são os risquinhos. Nós temos 3 que sobem e mais 3 em cima deitada e 3 embaixo deitada. Então, são 9 arestas. Quantas bases eu tenho? Eu tenho 2 bases. A pirâmide, gurizada, isso aí vocês têm que tomar cuidado. A diferença entre os prismas, olha, os prismas, que nem esses aí, ó, o prisma é base triangular, o prisma de base quadrada, que embaixo e em cima são iguais. As 2 bases são iguais. Já a pirâmide, eu só tenho uma base. E lá em cima é uma ponta só, é unida por todos. Então, eu vou ter um vértice que vai unir todas as arestas. E o prisma não. O prisma eu vou ter base em cima e embaixo. Então, quem sou eu, né? É aqui uma pirâmide de base quadrangular. Terei 4 vértices. Olha, quantos vértices nós temos aí? Eu tenho 1, 2, 3 e 4 embaixo, mas eu tenho um em cima que liga as 4 arestas que sobem. Então, eu tenho 5 vértices nessa figura, tá? Não, eu tenho 5 vértices. Um lá em cima, um aqui embaixo, um lá atrás e mais um atrás. Eu tenho 5 vértices, tá? E faces e arestas, quanto eu tenho faces, gurizada? Eu tenho 1, 2, 3, 4 que estão em pé e mais uma que está embaixo. Eu tenho 5 faces, tá? Olha lá, tenho 5 faces e arestas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas, tá? Nós temos 8 arestas. Quantas bases eu tenho? A pirâmide tem apenas uma única. Isso, exato, tá? Tá bem. E nós quem somos? Quem somos esses? Quem é esse aí, gurizada? São as pombas. Mas eu não estou estudando formas. Sim, estamos estudando formas geométricas. Então não tem nada a ver, não é isso que eu quero saber, tá? Quem nós somos? É aí que quero saber. O que é isso aí? Isso aí é o chapeuzinho do palhaço. Mas não é isso, né, gurizada? É um prisma. É um cone. É um cone, muito bem. É um cone, né, gurizada? É um cone, muito bem. E essa aqui, a nossa Esfera? esfera, né? Então eu sou o cone, muito bem. Terei vértices? Tem algum vértice, gurizada? Não. É por causa que é um corpo redondo. Tem sim, o cone tem um vértice, é lá na ponta. Tá lá. Muito bem. Agora, quem não tem vértice é aquele cidadão do lado ali, o barriga cheia, né? A lua, a grávida, a bola de basquete, a bola de ping-pong, a bola de sinuca, a bola de vôlei, a bola de futebol, a bola de que tu quiser, esfera, gurizada. Base, peraí, deixa eu perguntar ainda do cone. Eu tenho alguma base? Eu tenho uma base, né? Eu só tenho uma base que é ali embaixo, tá? E eu sou a esfera, tá? Sou formada apenas por uma superfície curva.
somente uma superfície curva, tá? Aqui, o que mais? Aqui, alguém sabe quem eu sou? Quem que é esse cidadão de verde-limão aí? Cilindro. Cilindro, muito bem, um cilindro, muito bem. Chama-me cilindro, né? Tenho vértices e arestas? Não, eu não tenho nem vértice, nem aresta, porque eu não tenho nada ligando uma coisa na outra. Eu não tenho aí uma reta. Ah, Tolfo, mas não tem uma reta um lado do outro ali? Não, mas eu vou girando ela, então não é a mesma reta, tá? Então, não tenho vértice nem aresta, são formados por duas superfícies planas e redondas e curvas, ok? Tenho duas bases, né? Duas bases redondas. O que mais que nós temos agora? Sólidos, poliedros e não poliedros. Tomem cuidado disso daqui. O que é um poliedro, gente? Poliedro, tá? É quando eu estico alguma coisa. Ó, eu tenho uma figura, um quadrado, um triângulo, eu tenho um quadrilátero, eu tenho um pentágono, um hexágono, um heptágono, um octógono. Isso daí são só coisas que vai desenhando. Agora, quando eu tenho algo que me diz profundidade, como o cubo, por exemplo, eu chamo de poliedro. Ó, outro poliedro. Ali nós temos um triângulo de base quadrada. O que mais que nós temos aqui? Um paralelepípedo. O que mais que nós temos aqui? Um prisma de base triangular. Isso daí. O que é não poliedro? É quando a gente só faz o desenho normal, gente, tá? Um não poliedro, nós temos aí um redondinho. Tudo que tem base redonda é não poliedro. Tudo que tem base redonda é um não poliedro. Então, o cone não é um poliedro, a esfera não é um poliedro, e o nosso cilindro também não é um poliedro. Somos formados apenas por superfícies planas, apenas por superfícies retas, apenas por retas. Agora, o não poliedro, sim, daí ele é formado por superfícies redondas. Ok? Bem, gurizada. Quem sou eu? Vamos ver lá. Tenho 10 vértices, 15 arestas e 7 faces. Nem eu sei. Vamos ver quem é. Olha aqui, um prisma de base pentagonal. Por que pentagonal? Se eu for ver, a minha base tem quantos lados, quantas arestas tem a minha base? Eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. E a de cima também. Então, aqui, gurizada, eu tenho 7 faces, uma em cima, uma embaixo, mais 5 do lado. Então, isso aqui se chama prisma pentagonal, ou prisma de base pentagonal, tá? 10 vértices, ó, se for ver, os vértices são as pontinhas, eu tenho 5 em cima e 5 embaixo, tá? Arestas são as retas, né? Então, se eu for contar, eu tenho 15, e faces são os lados, eu tenho uma em cima, uma embaixo, mais 5 em volta, dá 7 faces, tá? Então, agora vamos ver quem sou eu. Tenho 12 vértices, 18 arestas, 8 faces. Vamos lá? Um prisma de base hexagonal. Tem um hexágono embaixo e em cima. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas em cima. Então, isso daí se chama um prisma hexagonal ou prisma de base hexagonal. Vamos lembrar que a diferença entre prisma e pirâmide é o prisma, a base de baixo é igual à base de cima. A pirâmide não. A base de baixo é uma e em cima eu uno todas as pontinhas, tá? Então, tenho 12 vértices, 18 arestas e 8 faces. Quem sou eu? Tenho 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. Aqui, ó, nosso prisma triangular, né? Ou prisma de base triangular. Então, aqui eu tenho 6 vértices, eu tenho 9 arestas e 5 faces, tá? Esse material eu posso disponibilizar para vocês. Oi? Quê? A bateria tá quase acabando. Bota aí para carregar, filho. Quem sou eu? Sou formado apenas por uma superfície curva. É a esfera, né, gurizada? É a esfera. A esfera é formada só por uma superfície curva. Bora lá, tenho 6 vértices, 10 arestas e 6 faces. Aí, ó, esse aí é a nossa pirâmide. Vamos lembrar mais uma vez que pirâmide e prisma, a diferença é a pirâmide embaixo eu tenho uma face, em cima eu vou unir todas essas pontinhas, aí eu formo uma pirâmide. Ah, mas eu conheço só as pirâmides lá do Egito, que tem uma base quadrangular. Sim, mas ela pode ser triangular, ela pode ser quadrangular, ó. Ela pode ser pentagonal, ela pode ser hexagonal,
Não, tá? Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Quem sou eu? Tem um vértice, uma base e não tem arestas. É o nosso cone, né, gente? Tem um vértice lá em cima, uma base redonda embaixo, né? E ele não tem arestas, tá? É o cone. Eu vou deixar esse PDF aí lá no grupo para vocês, para quem quiser ver depois, tá? Com mais calma. Tenho duas bases, uma superfície curva. É o cilindrão, né, gente? O cilindrão, cilindro aí, o rolo de papel higiênico, qualquer coisa relacionada a isso aí, vai ser um cilindro, ó, com essa forma aí, né, gurizada? O que mais que pode ser um cilindro? Um cano de esgoto pode ser um cilindro? Sim, pode ser. Um copo, É uma garrafa de água. um copo de água, né? Um copo de água, desde que não seja aquele mais assim, né? Que seja bem retinho, é um cilindro também, né? É. Então, gurizada, cilindro isso aí, ó. Tenho duas bases, uma superfície curva, né? Então, tem duas bases e uma superfície curva, né? Em cada base, né? Em cada base. As planificações, gente, aqui, ó. Planificação. Eu sou uma planificação de sólido geométrico. O que é planificação? Eu pegar uma imagem e abrir ela. Isso é planificar, é como se eu botasse ela no desenho. Esse daí em especial formaria qual sólido? Cubo. Um cubo, muito bem. Se eu dobrar as duas pontas, vou dobrar todas, é um cubo. Depois eu vou dar para vocês todas as possibilidades de planificação de um cubo. Não é só essa, eu tenho várias outras formas. Depois eu vou passar todas para vocês, tá? Então, do cubo. E desse aqui? Outro cubo. Outro cubo, muito bem, ó. Eu sou planificação do cubo também. E essa daqui, eu sou planificação de sólido geométrico, ó. Quadrilátero. Triangular. Um prisma de base pentagonal. Isso, muito bem, tá? Do prisma pentagonal. Tá, vamos ver o que mais. Eu sou a planificação de que sólido geométrico. Também dá pra chamar de pentágono. Pentágono? Não, pentágono não. Ó, desculpa, deixa eu te chamar a atenção, Enzo. Se eu pegasse apenas a parte de cima ou apenas a parte de baixo, eu poderia ter um pentágono, tá? Pentágono é... Eu já vou falar do pentágono mais para frente, tá? Planificação aqui, eu sou a planificação de sólido geométrico. Uma pirâmide de base hexagonal. Muito bem, muito bem, muito bem. Pirâmide hexagonal. Muito bem, muito bem. Então, planificação, eu sou a planificação de sólido geométrico. Provavelmente tem uma bola em cima e embaixo. Tem. Isso daí é cilindro, né? Então, ó. Por que tu passou planificação? Porque eu já vi cair planificações, tá? Então, planificação, eu sou a planificação de sólido geométrico, gurizada. Cone, muito bem, né? Opa, faltou a parte de baixo, do cone. Tá, vamos lá então. Da primeira coluna da tabela estão representados dois sólidos geométricos diferentes. Representação de sólido. Ó, quem é esse cara aí? É o? Cubo. Polígono das faces do sólido geométrico. Ó, olha todos os lados que nós temos. Nós temos 6 quadrados. Ele é composto de 6 quadrados. E o paralelepípedo, tá? E provavelmente vocês viram que o paralelepípedo, o lado de cada direita e da esquerda são 2 quadrados, correto? Então, esse aí é um paralelepípedo, um prisma quadrangular, tá? E aí ele é formado por um quadrado, 2 quadrados, né? O daqui e o daqui. Só que esse não são quadrados, ó. Daí são retângulos, 4 retângulos, muito bem. 2 quadrados e 2 retângulos. Olha o que mais que eu consegui trazer para vocês, um prisma de base triangular. Então, prisma triangular, nós temos 1, 2, 3 retângulos, né? E 2 triângulos, um na esquerda e um na direita, um embaixo e em cima, como vocês quiserem. E aqui, então, 3 retângulos e 2 triângulos. Aqui nós temos uma pirâmide. Nós temos uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide triangular. Então, aqui a pirâmide triangular, nós temos 1, 2, 3 triângulos maiores que estão em pé, né? E um menorzinho que está lá na base, que vai ser a basezinha da pirâmide. Tá? 4 triângulos, praticamente, sendo um deles a base. Ok, o que mais que nós temos? Um cilindro, né? Um copo, um rolo de papel higiênico, né, gurizada? O nome do sólido é o cilindro. Figura geométrica, nós temos 1, 2 bolas, né? E mais
nada, né? Nós temos uma, duas bolas. O resto, mas e se eu abrir aquilo ali? Ok, mas daí tu vai planificar. Se tu vai planificar, sim, aí tu vai ter mais algum retângulo. Mas não é essa situação aqui, só quer saber as formas geométricas, né? Esse aqui é o cone, e o cone nós temos apenas uma base redonda e mais nada, né? Então, gurizada, de parte desses sólidos, não é só isso, tem mais um detalhezinho aí, deixa eu ver. Aqui, então, deixa eu ver o que mais que eu tinha trazido. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Aí. Isso aqui é algo bem rápido, bem simples, tá, gurizada? Só polígonos, tá? O que são polígonos, que foi o que o Enzo comentou ali, tá, gente? Nós temos polígonos, as linhas formadas por curvas, tá? Tem dois tipos, que é formada por curva ou é formada por reta. As que caem no colégio militar são apenas com retas, tá? E aqui, ó, aberta é quando não fecha, tá? Não fecha, tá? E as fechadas é quando você fecha. A gente consegue pintar dentro. A outra ali, se vocês verem, as pontas, tem pontas que não se fecham, ó, tá? Isso que eu não vou falar, não tem toda figura fechada, tá. Vamos lá. O que corresponde a quais são os polígonos? Qual que é o polígono A? Quadrado. Quadrado, né? O que é aquele B ali? É uma seta, né? O C é uma estrela, o D é um sinal de mais, ou o sinal da cruz, ou o sinal da ambulância, o E é um retângulo, o F é um triângulo, o G é um coração, daí ele é formado com linhas curvas, né? O H informa um pensamento, e o I, GH, parece uma ampulheta, sei lá o que é aquilo ali, tá? Enfim, não importa. Polígono, isso aqui também, polígono convexo, tá, gente? É quando não tem linhas para dentro, ó, porque vai aparecer o não convexo, ó. O não convexo, aí tu tem o côncavo, é quando tem uma linha para dentro, ó, isso aí não forma uma figura. Esses outros aqui, ó, todos a gente pode botar nome neles, é um quadrado, um retângulo, um triângulo e um hexágono, ó. Agora, isso daqui eu não tenho, qual é o nome disso daí? Não sei, não tem um nome, a gente não tem um nome, ó. É a letra L, aquela letra A, não é, né? Não é, tá? Então, não é. Lados de um polígono, tá? Ó, quando eu tiver lados de um polígono, e é aquilo que o Enzo falou, aqui eu tenho um pentágono. O pentágono é só o desenho normal, ele não tem linhas para cima, para o lado, nada. Eu só vou fazer o desenho dele, é um polígono. Esse polígono aí, tá? Isso que eu não quero falar, eles têm os nomes, tá? Não existe polígono com um lado, nem com dois lados. Nós conseguimos ter polígonos acima de 3 lados. Se eu juntar 3 lados, eu formo um triângulo. 4 lados, tem gente que vai me falar quadrado. Não, mas tomem cuidado que com 4 lados nós temos vários tipos. Nós temos losango, nós temos quadrado, nós temos retângulo e nós temos o trapézio. Então, nós temos 4 tipos de quadrilátero. O quadrilátero tem 4 lados. 5 é pentágono, 6 é hexágono, 7 é heptágono, 8 é octógono, 10 é eneágono, 9 é eneágono, 10 decágono. Então, tem que saber todos esses aí. Sim, até o 20, pelo menos. Até o 20 tem que saber todos esses nomes. Porque ele pode dar uma figura lá e perguntar para ti qual é o nome desse polígono. Qual é o nome desse polígono? E aí tu precisa saber esses nomes. Eu digo para vocês que até o 12, tá? Do 3 ao 12 tem que saber todos, do 3 ao 12 tem que saber todos, tem que saber o do 15, tem que saber o do 20, tá? Os outros já não caem muito. Na verdade, eu nunca vi os outros caírem. Aqui, ó, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptógono, né? Octógono, eneágono, tem 9 lados, decágono, um decágono, dodecágono, tá, gente? Decágono 10, um decágono aqui nós temos o 11 e dodecágono nós temos 12 lados. Vejam bem, quanto mais lados uma figura tem, mais aproximada de um círculo, de uma esfera, ela é. Viram? Tá, esse é o fim desse slide. Deixa eu ver se tem mais um. Tem. O último que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu acho que não é esse. Errei. Os quadriláteros, tá, gente? Os tipos de quadriláteros, que nem eu falei para vocês, ó. Um retângulo, nós temos também o trapézio, o losango e um
quadrado, tá? Não era isso que eu queria mostrar para vocês, é o outro. É esse aqui. Isso eu vou passar para vocês, vou deixar lá, tá? No finalzinho, isso aqui eu achei, esse arquivo aqui eu achei bacanérrimo, essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, deixa eu ver. Não é isso, é isso aqui, ó. Tá, gente? Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, estão vendo aí? Isso aí. Todas as planificações possíveis de um cubo. São 11 tipos de planificação. Qualquer coisa que não seja isso daí, não é uma planificação. Tolfo, isso eu preciso saber? Sim, precisa saber. Porque já caiu uma vez, caiu, se eu não me engano, a número 1, a número 5, a número 2 e a número 6. Essas 4 primeiras aí, 1, 2, 5 e 6. E aí queria saber qual que não era um cubo. Aí tinha uma quinta que não era um cubo, não tinha como formar um cubo. Então, gurizada, isso daí eu vou deixar para vocês, tá? Gostaria que vocês dessem uma boa olhada, isso aí é só olhar, tá, gente? É uma boa olhada, memória fotográfica nessa partezinha aí, tá? Alguém ficou com dúvida em relação a isso daí? Não. Não, nada? Dica de nada. Vocês já viram que foi 1 hora de aula já? Eu não faço a mínima ideia. Já foi 1 hora de aula. Quase, falta 2 minutos para formar 1 hora. 52 minutos. Falar um pouquinho, vou enrolar 2 minutos para daí formar 1 hora. Que loucura, né? Pessoal, vocês querem dar um intervalinho de 5 minutos agora? Dá para ser de meia hora? Não, de meia hora não. Não, a gente não precisa, vamos tocar direto então, beleza. Não, vamos até o intervalinho. Não, vamos fazer. Vamos lá então, gente. Isso, vamos lá, eu também acho melhor. Vamos tocar porque a gente vai tocar mais uns 10 minutos pelo menos. Múltiplos. Eles são infinitos. Os múltiplos são infinitos. Se eu quiser saber os múltiplos de 3, gurizada, como é que eu faço? Qual é o primeiro múltiplo de 3 que eu tenho? 0. 0, muito bem. Depois, o próximo. 3. 3, vai. 6. 6, 9, 12. 15. 18. Vai 21. até. E aí vai para o 24. infinito. Aí eu vou para o infinito. Então eu tenho que saber que os múltiplos são infinitos. Agora tu para aí, que essa parte é importante. Os divisores. As regras de divisibilidade. Os divisores, eles são finitos, eles têm um fim. Um número, se eu for dividir um número, eu vou usar um máximo de números para dividir ele. E eu não posso mais. Como assim, Tô? Olha, se eu pegar o 12, tá? Pegar o 12. O 12 eu consigo dividir por 1 e por 12. Eu sempre pego o número, todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. O 12 dá para dividir por 2? Dá. 12 dividido por 2 dá 6. Olha, eu já achei 4 divisores. 12 dá para dividir por 3? Dá. 12 dividido por 3 dá 4. E acabou, não tem mais nenhum número entre o 3 e o 4. Então aqui eu tenho só o 12, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Então, gurizada, os divisores, eles são finitos. É fim. Eles acabam. E aí nós temos que saber algumas regrinhas. As principais, as que mais caem, são essas aí que eu coloquei para vocês. Aí, quando é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 9 e por 10. Então, vamos ver as mais fáceis, né? Vamos ver as mais fáceis aqui. Quando que é um número é divisível por 2? Quando ele for par. Qualquer número par é divisível por 2. O outro mais fácil que eu acho na sequência é quando é divisível por 5. Quando que ele é divisível por 5? Quando ele acabar em 0 ou 5. Veja bem, o número tem que acabar em 0 ou 5. Por exemplo, 22 é divisível por 5? Não, porque ele acaba em 2. Ele tem que acabar em 0 ou 5. Quando que o número é divisível por 10? Quando ele acabar em 0.
quando ele acabar em 0, ele é divisível por 10. Então, veja bem, número 2 tem que ser par, o 5 tem que acabar em 0 ou 5, e o 10 tem que acabar em 0. Esses são fáceis. Os outros precisam um pouquinho mais de observância, tá? O 4, tá, gurizada? Para dividir o 4, tu tem que ver se os dois últimos números são número divisível por 4, tá? Por exemplo, 380. Será que é divisível por 4? Vou pegar meus dois últimos números e vou ver. 80 é divisível por 4? É. Sim. Então, 380 também é. E 381, 81 é divisível por 4? Não. Então, 381 não é divisível por 4, tá? Então, assim, é a regra que nós temos aí do 4. Do 13 e do 9, tu presta atenção, e o Tolfo vai apagar isso aqui. O 13 e o 9, como é que tu vê quando o número é divisível por 13 e por 9? De forma bem simples. É divisível por 3 ou por 9 quando tu soma os algarismos, vão lembrando que eu falei lá no início da aula, número e algarismo são diferentes. Se eu pegar um número, nem sei que número eu vou colocar, 321, botei na ordem decrescente. Vamos ver se 321 é divisível por 3. Como é que eu faço? Eu pego os meus algarismos e eu somo eles. 3 mais 2, saúde. Mais 1, 6. Então, 3 mais 2 mais 1 dá 6. 6 dá para dividir por 3? Dá. Então, esse número 321 é divisível por 3. Então, para ser divisível por 3, eu somo os meus algarismos e vejo se ele é divisível por 3. Se não for, não é divisível por 3. Se eu pegar, por exemplo, 34, 3 mais 4 dá 7. 7 não é múltiplo de 3, eu não consigo dividir por 3 exatamente. Então, 34 não é. Agora, se eu pegar 36, 3 mais 6 dá 9. 9 dá para dividir por 3? Dá. Então, 36 também é divisível por 3. Isso vale para o 9, só que a regra do 9 diz que a soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 9. A do 3 tem que ser divisível por 3. A do 9 tem que ser divisível por 9. Por exemplo, 36, 3 mais 6 dá 9. Então, dá para dividir por 9, 36? Sim, dá. Agora, o 321 que eu peguei antes, 3 mais 2 mais 1 dá 6. 6 não dá para dividir por 9. Então, eu não consigo. Agora, se eu pegar um número grande aqui, 2, 3, 5, 7, 1. Nem sei, inventei. 23.571. O que eu vou ver? Eu vou ver se ele é divisível por 9. 2 mais 3, 5. 5 mais 5 dá 10. 10 mais 7, 17. 17 mais 1, 18. 18 dá para dividir por 9. Então, se dá para dividir por 9, esse número aqui também dá para dividir exatamente 9, vai dar uma resposta exata. Pode pegar a tua calculadora aí e dividir. 23.571, que vai dar certinho por 9, não vai deixar resto. E para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3, ou seja, ele precisa ser divisível por 2, ele precisa ser par, e para ser divisível por 3, a soma dos algarismos vai te dar um número divisível por 3. Um número divisível por 3. Então, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ok? Vocês lembraram disso daí, gurizada? Tá tudo na ponta da língua? Beleza. Não menos importante, talvez um dos assuntos mais importantes que nós temos aqui. E eu vou parar nos números primos que nós temos aí, o MMC, MDC, e acabou. Hoje, tá? Vamos retomar na próxima aula a partir de frações em diante. Números primos. Número primo é todo número que é divisível apenas por 1 e ele mesmo. Apenas por 1 e ele mesmo. Então, número primo é quando eu divido por 1 e por ele mesmo. Vamos pegar o 12. Vamos ver se consigo puxar aqui de novo. Vamos ver se consigo puxar aqui, ó. Vamos ver o 12, onde é que tinha colocado aqui o 12. Ah, tirei o 12, tirei os divisores de 12. Apaguei, né? Apaguei. 12, gente, 12. Vamos ver se vocês lembram. Quais são os divisores de 12?
1, 2, 2, 2, 4, 6 e 4, 12. 12. 6 e 12. Correto isso aqui, né? Isso aí é um número primo? Claro que não. Não é, em hipótese nenhuma, nunca vai ser um número primo, porque eu não tenho só um divisor. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Ou seja, para ser primo tem que ter no máximo 2, o 1 e ele mesmo. Quais são os números primos? E eu peço para que os senhores e as senhoras, os senhoritos e as senhoritas, memorizem os 25 primeiros que nós temos, que é até o 100. São esses aí que nós temos aqui na sequência e irei sublinhar com vocês. Mas antes, vamos lá, tem uma coisinha aqui antes, tá? Então, o número composto são aqueles que têm mais de 2 divisores. Vamos lembrar, composto, o 12 é composto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Então, ele é composto, tá? Número composto, todo número que tem mais de 2 divisores. Número 1 é especial. Não tem primo, não é composto, ele é apenas unitário. Ele não é nem primo, nem composto. E nós temos, tem também, o 0 é um número nulo. Nulo. E o único primo par, só tem um primo par. Qual que é, gurizada? 2. 2. O 2. O 2 é o único número primo par. E todos os outros até o infinito são ímpares. Quais os números primos até o 100? Eu coloquei aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, não quero rosinha, eu vou pegar outra cor. Eu vou pegar a cor azul. Azul em homenagem ao Grêmio hoje, né? Então, vamos lá. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 93, 89, 97. Tem que saber isso daí, Tolfo. Tem que saber isso daí. Esses números primos vocês precisam memorizar. Bota ele numa folhinha de papel, bota lá na frente do vaso, bota lá no teu quarto, bota onde tu fica mais, que tu consiga ficar olhando para eles. Até na hora do vaso ali, aquele momento que tu tá ali paradinho, tu fica 3, 5 minutos olhando esses números, até memorizar. Tolfo, tem que memorizar? Sim, tem. Importantíssimo. Importantíssimo. Até para essas duas próximas matérias. Até porque essas duas próximas matérias que iremos falar aqui, assuntos, né? O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, o MDC, que é o maior divisor comum, necessitam dos números primos para a gente resolvê-los. E aqui no MMC, nós devemos tomar muito cuidado com algumas palavras que eu vou trazer para vocês. Vou destacar agora em cor chumbo. Gurizada, quais são essas palavras? Questões que vierem com de tanto em tanto, de tantas em tantas horas, de tanto em tantos minutos, de tantos em tantos dias. Quando vier com essa ideia, dizendo que é de tanto em tanto, os corredores passaram junto uma vez, depois de tanto em tanto minuto, eles foram se ver de novo. Isso daí sempre vocês vão ter que fazer MMC. Então, o MMC já vem com esses bizu que eu estou dando para vocês aqui. Um corredor deu uma... Não, o entregador de leite vem de 12 em 12 dias, tá? E o padeiro vem de 5 em 5 dias. Eles se encontraram no dia X. Daqui quanto tempo eles vão se ver? Daqui quanto tempo? De tanto em tanto, daqui quanto tempo eles vão se ver? Então, eu teria que fazer o MMC. Como é que eu faço? Com os números primos. Aí aqui vamos fazer um MMC rápido aqui, gurizada. 12 e o 5. Eu tenho que começar dividindo por 2. Por que por 2? Porque o 12 dá por 2. Então, 12 por 2 dá 6. O 5 não dá, eu só repito. 6 dá por 2? Daí dá 3. 3, e aqui continua o 5. O 3 só dá por 3, então boto 3 aqui, 1, e eu repito 5 de novo, e aqui o 5. E aqui vai dar 1 e 1, e acabou. Aí eu faço minha multiplicação
desses números aqui, eu vou achar meu MMC. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, de 60 em 60 dias, eles vão se ver, eles vão ver um ao outro. Então, gurizada, para isso que serve o MMC, para ver de quanto em quanto tempo isso acontece. Deixa eu dar outra dica para vocês. Quando tiver questão que seja combinações. Como assim combinações? Combinações. Como assim combinações? Bom, o que pode parecer um problema lá que tu tenha, vamos ver aqui, camisa, tu tenha calça e tu tenha meias, tá? Digamos que eu tenha 5 camisetas, 3 calças e 10 meias, todas diferentes, de cores diferentes. E aí eu quero saber, gurizada, quantas combinações possíveis eu tenho aí. Então, como é que eu faço? Faço com MMC também. Então, eu pego 5, 3 e 10 e eu faço o meu MMC. Então, as combinações também cabem a parte de MMC, tá? Outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui, MDC, MDC. Como é que é o MDC, gurizada? O MDC sempre vai ter uma palavrinha em especial. Alguém sabe qual que é essa? Maior valor. O maior valor possível, o maior número possível, a maior quantidade possível, o maior número de vezes possível. Então, vai ter alguma coisa possível. E como que eu faço o MMC? Bom, aí tu tem que tomar cuidado. Se eu vou pegar, por exemplo, vou pegar 2 números aqui, tá? O 48 e o 60, tá? Eu quero fazer o MDC entre os dois. Como é que eu faço? Eu faço como se eu fosse fazer o MMC. Só que quando eu pegar um número que divida os dois ao mesmo tempo, eu circulo. E aí, no final, vou multiplicar esses números circulares. E agora eu quero que vocês façam comigo. Me ajudem aí. Como é que eu faço? Eu divido primeiro pelo quê? 2. 2, 2. E eu vou circular esse 2. Por quê, Tolfo? Porque esse dá para dividir por 2. 48 dividido por 2 dá 24. 60 dividido por 2 dá 30. Beleza. Vou para o meu próximo. Ainda dá para dividir por 2, eu vou botar 2 aqui. E os 2 dá por 2 de novo, então eu circulo. Aqui vai dar 12 e aqui vai dar 15. Agora, somente esse aqui dá por 2. Eu boto 2, mas não circulo, porque não dá para os 2. Aí aqui dá 6. E o 15, que eu não consigo dividir, eu repito. O 6 também dá por 2. Aí aqui vai dar 3. E aqui 15. E agora eu tenho que tomar cuidado. Esses 2 dá para dividir por 3. Então, eu pego 3 aqui e circulo. Então, aqui vai dar 1. E aqui vai dar 5. E agora dá 5. E acaba, porque dá 1 e dá 1. Acabou. Então, gurizada, se eu multiplicasse todos esses números, eu ia achar o MMC, mas não é isso. Ele quer achar o maior divisor possível entre 48 e 60. Então, o que eu faço? Eu pego os números que eu circulei e multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Esse é o maior divisor comum que eu tenho entre 48 e 60. E hoje, gurizada, é isso daí. Vamos deixar o resto, que é um pouco mais cansativo. Eu acho que já cansamos o suficiente. Sem intervalo fica cansativo. Eu acho que seria isso daí. Eu gostaria de perguntar para você se alguém está com dúvida em relação a qualquer assunto que nós tenhamos falado hoje. Não? Ninguém ficou com dúvida? Nada? Não? Não. Ô, professor, Oi. eu não entendi direito a do MMC. Tá, mas Vitor, tu como começou aí a semana passada, filho, é essa semana que eu vou te mostrar a MMC, então fica tranquilo, tá? Fica bem tranquilo isso daí, tá bom? É aí já na parte de frações que tu tá. Hélio, Anthony, Muriel, Vitor, João Lucas, Matheus, Ellen, Helena, Enzo, meu Deus, muita gente aqui. Vamos ver lá.
João Lucas, Anthony, Matheus, Mariana, que é o Hélio, o Muriel, a Rafa, o Vitor, sei lá, esqueci alguém aí, Emily, deixa eu ver quem mais, as Helenas, os Joões, né? Pessoal, é isso aí a nossa aula de hoje, tá? Eu queria só dar uma revisada mesmo, e na próxima aula a gente vai continuar vendo o resto. Fala, Anthony. Falou errado, não é, Muriel? Não, parou. Pesada, Não brinca com coisa séria. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau.